Olá, bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Você sabia que dormir mal pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares? Pois é, a dificuldade para dormir é um dos problemas mais comuns que afetam a qualidade de vida. Conforme dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 40% da população mundial, ou seja, 4 a cada 10 pessoas, tem algum tipo de dificuldade para dormir. Uma das razões para isso é a chamada apneia obstrutiva do sono, ou simplesmente apneia do sono. É sobre este assunto que vamos falar hoje. Continue ligado. Apneia significa ausência da respiração. Nós falamos de apneia quando a pessoa para de respirar por pelo menos 10 segundos. A pessoa para de respirar por mais de 10 segundos, chama-se apneia. O que é apneia? Por exemplo, se eu estiver a nadar, tenho que fechar meu nariz para não entrar água nas narinas. Eu estou a exercer apneia desde que ultrapasse 10 segundos. Já a apneia de sono é eu parar de respirar por mais de 10 segundos durante o sono, pelo menos por 5 vezes em 1 hora. Eu estou a dormir e em 1 hora paro de respirar 5 vezes ou mais, chamamos isso de apneia de sono. Nós podemos ter apneia de sono porque temos uma situação em que há obstrução na nossa garganta de entrada de ar, entrada e saída de ar. Ou podemos ter apneia de sono porque temos alguma doença que pode levar com que o cérebro não envie o estímulo para os pulmões para poder exercer a respiração. Então temos essas duas causas, ou central, quando o cérebro não consegue enviar estímulo, ou obstrutiva, quando o ar não consegue passar para as nossas vias respiratórias. Sinais e sintomas específicos da apneia de sono não existem, mas existem alguns sinais que podem ser alarmes. Por exemplo, um sinal, nós consideramos sinal aquela coisa que eu consigo ver como médico. O doente pode não perceber, mas como o doente dorme lá em casa, eu também não consigo ver. Então, esse é um dos sinais mais importantes, que é ronco. Quem vê sente o ronco é o indivíduo que está a acompanhar a pessoa que tem apneia de sono. O próprio doente não sente e eu, médico, já que não estou com ele, também não vou sentir. Então, ronco é um dos principais sinais, mas o problema é que o doente não percebe isso. Quem percebe são os secundários. O outro sinal que pode ser muito importante perceber é sonolência. O indivíduo, ao acordar, ele tem várias vezes tem que sonecar em qualquer lugar. Está sentado aqui a conversarmos, eu começo a sonecar, é um sinal. Ou ele pode estar a conduzir e soneca, é outro sinal. Então, esse também é um sinal muito importante. Irritabilidade. O doente não sabe porquê, mas anda nervoso. Ele não consegue perceber porquê. Pode ser porque há privação de sono, ele não consegue se concentrar durante o dia e anda todo momento nervoso. Irritabilidade também é um sinal muito importante. Cansaço. O doente está todo momento cansado. Vai dormir, acorda mais cansado ainda. É um sinal também que pode nos chamar a atenção que tem apneia de sono. O doente pode ter até, se for um homem, problema de libido, pode ter problema de impotência sexual, sem explicação plausível, pode ser secundário da apneia de sono. Então, todos são sinais inespecíficos que o doente pode apresentar e ser problema de apneia de sono. Nós, normalmente, fazemos diagnóstico de apneia de sono, como se chama, por uma busca ativa. Nós, como médicos, temos que pensar nisso, em primeiro lugar. E depois, quando eu penso, tenho que fazer de forma ativa essas perguntas todas relacionadas aos sinais que eu apresentei para ele fornecer. Se forem positivos, existem exames específicos. Nós chamamos esse exame de polissonografia, que ajuda a determinar se o doente tem ou não tem apneia de sono.
Esse exame, existem aparelhos que atualmente podem se fazer em casa, ou o doente pode ficar um dia no hospital para nós colocar os aparelhos de fonografia para poder identificar a apneia de sono. E existem uns índices que nós avaliamos, que o doente fica com apneia ou com diminuição da respiração. E esse índice, quando está acima de 5, nós consideramos já positivo. Já nós podemos graduar se é leve, se é moderado ou se é grave, dependendo de qual o parâmetro. Nós consideramos grave quando o doente tem índice de apneia, polipneia acima de 30. Consideramos leve quando está entre 5 até 10. E acima de 10 nós consideramos moderado até 30. E depois acima de 30 é grave. Há várias modalidades de tratamento e dependem também da causa da apneia. Como eu disse, a causa pode ser central. A causa central está muito relacionada às doenças que o doente pode apresentar, as doenças crônicas. Falamos de diabetes mellitus, podemos falar de hipertensão arterial, podemos falar de outras doenças metabólicas, com hipotireoidismo. Essas doenças podem levar a alguma alteração no funcionamento cerebral. Temos que tratar essas doenças secundárias. Mas se for apneia resultante de obstrução, os tratamentos são também diferentes. As causas de obstrução são várias também. Nós podemos ter, se forem crianças, pode ser amígdalas aumentadas. Se nós fazemos a operação das amígdalas, a pessoa pode se aliviar. Pode ser porque o doente é obeso, é muito obeso e a gordura e a língua do doente obstrui. Então, nós temos que recomendar as medidas gerais de perda de peso, as medidas gerais que têm a ver como o doente deve se posicionar ao dormir, e isso pode ajudar a aliviar a perda de sono. Pode ser tumores também, que têm que ser tratados com cirurgias próprias, em locais próprios. Então, temos várias medidas para aliviar o doente na apneia de sono. Se essas medidas não resultarem, nós usamos um tratamento específico que se chama CPAP. O CPAP é um aparelho que fornece uma pressão positiva de oxigênio ao doente. Ele compra o aparelho, que é uma máscara, mais outro aparelho. Ele coloca a máscara e vai dormir com ele, com pressões positivas de oxigênio para poder aliviar. Esse já é o tratamento de resgate. Ou usamos em situações que a apneia é grave, ou em situações que a apneia não é grave, mas essa apneia não está a responder às medidas gerais. Então nós usamos esse tratamento de resgate, que é CPAP. As complicações da apneia de sono são muito importantes, porque tem a ver com a alteração geral do organismo da pessoa. A alteração geral do organismo da pessoa faz com que haja uma ativação muito grande do sistema simpático e faz com que as nossas vias de circulação sanguínea ficam muito estreitas e a pessoa evolui, obviamente, com pressão arterial muito elevada. Então, essa é a primeira complicação, que é muito grave, porque quando nós falamos da hipertensão arterial, vimos quais são as complicações da hipertensão arterial. Então, se tem apneia de sono, a pessoa evolui com hipertensão arterial. Se tem hipertensão arterial, pode ter infarto, pode ter AVC, pode ter impotência, pode ter insuficiência renal, várias outras doenças que nós falamos daquela vez, que pode resultar da apneia de sono, secundária a isso. Esse é o grande problema. Pode dar arritmias também do coração. O coração perde a sua capacidade normal de condução e funciona de forma muito aleatória. E as arritmias costumam ser causas de morte súbita. E morte súbita também faz parte de das grandes complicações da apneia, por isso temos que estar atentos. Pode também ativar outras doenças metabólicas, estamos a dizer, todas as doenças sistêmicas podem ser ativadas porque o doente tem apneia de sono. A prevenção da doença muitas vezes tem a ver com medidas gerais, como aqui estava a dizer. Por exemplo, se um doente é obeso, se tem apneia de sono, muito provavelmente a apneia está associada com a obesidade do doente. Então, é recomendado que o doente faça atividade física, porque é só perder energia que nós vamos conseguir perder o peso. Então, fazemos atividade física, diminuímos o índice de massa corporal do doente e diminuímos também o tamanho do pescoço do doente, melhoramos o sono do doente, é uma forma de prevenção.
Se o doente apresenta, por exemplo, como chama, as amígdalas muito aumentadas, é preciso também aproximar a entidade própria para poder ver se há necessidade ou não de tratar. É uma forma de prevenção. Se for diagnosticado apneia de sono, não há tratamento tradicional, outro tipo de tratamento caseiro que pode fazer, mas tem que aproximar as entidades próprias e nós vamos ensinar técnicas de como o doente vai se posicionar na cama quando tem apneia de sono, para evitar a obstrução das suas vias. Existe aparelho também que são usados para os doentes que têm apneia, para colocar como se fossem placas dentárias. Coloca-se aí na boca do doente para manter as vias abertas e permitir a entrada de ar. Também só pode se encontrar no hospital. Então, se existe um local próprio para poder prevenir, é dentro do hospital e com o apoio dos médicos. Bom, tal como explicou o médico cardiologista, a maioria dos pacientes não procura por ajuda médica, demorando a receber o diagnóstico e tratamento adequado. Isto aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já com mais informações para si. Não cedem. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Estamos hoje a falar da apneia do sono, condição caracterizada pela obstrução parcial ou total das vias respiratórias enquanto o indivíduo dorme, gerando repetidas paradas temporárias na respiração. E porque os nossos telespectadores também têm dúvidas sobre este assunto, vamos responder já a seguir na rubrica Saiba Mais. Olá, doutor. Eu sou Stella. Gostava de saber se todo mundo que ronca tem apneia do sono. Olá. Não é toda gente que tem ronco tem apneia de sono. Mas quem tem apneia de sono, a sua maioria ronca. Mas aqueles que têm ronco podem não ter apneia de sono. Olá. Aqui Nando. Doutor, gostaria de saber, a apneia só acontece com as pessoas mais velhas? Não, dependendo da causa, a apneia de sono pode acontecer na infância. Estamos a dizer que as crianças que têm amigdalite, amígdalas muito aumentadas, elas podem evoluir com a apneia de sono. Pode acontecer na vida adulta, associado muitas vezes com a obesidade, ou pode acontecer na idade mais velha, que é mais frequente. Olá, doutor. Chamo-me Michela. Gostaria de saber se a posição em que a pessoa dorme interfere na sua respiração. Olá, com certeza que a posição também influencia, principalmente naqueles doentes que têm ronco associado com aumento do peso. Essas pessoas, quando dormem de barriga para cima, elas podem, por sua vez, naquela altura em que o sono é muito profundo, relaxar a sua musculatura, e ao relaxar a sua musculatura, tanto a língua, tanto a faringe caem e podem obstruir a passagem de ar, e essa obstrução vai fazer com que haja interrupção de entrada de ar para os pulmões. Então, nesses casos de doentes, nós recomendamos que elas dormem do lado, pode ser do lado esquerdo, pode ser do lado direito, para evitar com que haja essa obstrução. Então, a posição que a pessoa dorme também influencia na apneia de sono. Olá, doutor. Chamo Dércio Chivalho. Gostaria de saber, somente pessoas acima do peso têm apneia de sono? Olá. Não. Podem ser pessoas de massa corporal magra, ou massa corporal muito aumentada, que é a obesidade. Tanto um quanto o outro pode apresentar apneia de sono. Tem mesmo a ver com o tipo da causa que resulta em apneia. Não é necessariamente que a pessoa deve ter um sobrepeso para ter apneia de sono. A pergunta que eu lanço é, será que o consumo de bebidas, o café, assim como refrigerante, pode afetar o sono? Olá.
Nós consumimos muitas vezes essas bebidas energéticas para nos permitir ter força de fazer mais trabalho. Com certeza vão influenciar na qualidade do nosso sono. E nós podemos passar a noite quase inteira a tentar ter sono de qualidade e não aparecer. Então sim, influencia. Mas o que mais é importante associado com a apneia de sono é bebidas alcoólicas. Se nós bebemos, o álcool pode levar a que haja relaxamento da nossa musculatura, e o relaxamento da nossa musculatura, quando nós vamos dormir, é que faz com que haja obstrução das nossas vias e isso resultar em apneia de sono. Então, o álcool é que está mais relacionado com o problema da apneia de sono, mas outras bebidas com certeza influenciam na nossa qualidade de sono. Bom, dormir é vital para a nossa saúde. Gostaria de parar de roncar ou de poder dormir melhor para ter mais energia durante o dia? Bom, seja qual for o seu objetivo, o importante é ter hábitos de sono saudáveis. Vamos conhecer esses hábitos na reportagem a seguir. Por que o sono é muito importante? Além de permitir-nos descansar e renovar as nossas células, também é muito importante porque é neste momento onde nós vamos ter produção de hormônios. E nós, durante o dia, nós não temos esta produção de hormônios, principalmente hormônio de crescimento, hormônios sexuais, testosterona, estrogênio. Quem não dorme bem, consequentemente, vai ter esta alteração. Imagina alguém que está numa fase de crescimento e não dorme bem, vai ter afetado esta componente de crescimento, consequentemente. E também é neste momento em que há a produção também de outros hormônios importantes para o nosso metabolismo. E, consequentemente, também alguns hormônios importantes para a nossa atenção, a nossa memória. Então, este processo é necessário. Eu digo sempre, é um processo de lockdown do nosso cérebro para produzir nova maquinaria para nós conseguirmos lidar com o dia e nós estarmos preparados para aquilo que nós vamos enfrentar durante o dia. Para ter uma noite boa de sono, primeiro depende do nosso ambiente, do quarto. Primeiro é a temperatura. Se nós notamos que é um dia quente, não tem o ar-condicionado, não tem uma ventoinha, deixa a janela aberta para poder arejar, para que o ambiente esteja confortável para poder adormecer. Também a cama tem que estar confortável. Eu digo sempre que o nosso ambiente, se a cama, por exemplo, está desorganizada, parece algo menos importante, mas é importante. Isso desorganiza a nossa mente. A cama organizada e preparada para nós adormecermos já facilita muito nós ao adormecermos. Também tem a ver com os nossos pensamentos ao chegar à cama. Se eu chego à cama e começo a pensar nas minhas dívidas, começo a pensar nos meus problemas, começo a pensar onde meu marido está, vários pensamentos, como é que será o meu próximo dia, isso vai impedir e vai levar muito tempo, vai prolongar aquele meu tempo para iniciar o sono. Consequentemente, antes de ir à cama, eu tenho que ter os meus problemas resolvidos ou orientação dos meus problemas, para que a minha mente se sinta preparada para poder adormecer. Chegado à cama, agora nós temos o hábito de colocar os televisores dentro do quarto. Para uma boa qualidade do sono não é ideal. O ideal é termos somente na sala ou alguma outra área importante que a gente considere. Por quê? Porque ele vai nos dar um despertar. Tem a televisão ligada, nós vamos manter-nos acordados, temos o telemóvel desperto. Ou seja, uma coisa é ter o alarme, outra coisa é estar à cama a mexer o telemóvel. Ou seja, é um ato que vai nos despertar. E outra situação tem a ver com o café. As pessoas têm o hábito de tomar café. O ideal é até pelo menos 14 ou 15 horas, depois não tomar o café, porque vai manter esta pessoa com dificuldade para iniciar o sono. Ansiedade, depressão criam dificuldade para iniciar o sono. Também o ideal é ter atividade física. Para pessoas que têm dificuldade para poder adormecer, tem que pelo menos praticar atividade física até 17 horas, para que o corpo se sinta totalmente cansado e facilite poder adormecer.
para quem sofre da apneia ou suspeita, primeiro tem aqueles que, por exemplo, que têm o ronco durante o sono, que suspeitam que este ronco tenha influência no seu sono. Devem procurar por ajuda. E que esta ajuda, depois do diagnóstico, que a pessoa siga as instruções que forem lá dadas. A pessoa que já tem o diagnóstico também tem que seguir à risca o tratamento e as orientações que forem lá dadas. Por quê? Porque a apneia do sono é um grande risco para uma doença cardiovascular, assim como cerebral. Risco de infarto, porque o cérebro não está a receber o oxigênio, o coração não está a receber. Então, é o AVC, é o infarto do coração. O risco também de tornar-se hipertenso. Os obesos, este é um momento crucial para reduzir o peso, porque muitas vezes não precisam de tratamento específico. O simples fato de reduzir o peso, consequentemente, reduzem a apneia durante o sono. Quem tem apneia corre o risco de, por exemplo, ter hipertensão. E quem é hipertenso e obeso, o risco também de ter apneia do sono. Então, este é um ciclo importante que a pessoa tem que identificar se primeiro teve a apneia, porque isso também é hereditário. Então, sendo hereditário, significa que eu já sou obeso, sou hipertenso, já tive o AVC e agora também tenho a apneia, então tenho que ter um maior cuidado, porque tudo isso corre um risco de ter novamente o AVC, ter um infarto e a hipertensão também ficar totalmente descontrolada. Então, é muito importante a pessoa perceber por que tem a apneia, se é uma obstrução mecânica, procurar por um otorrino para poder fazer esta avaliação da via superior, se está tudo bem ou não, identificar a causa e só assim saberá o tratamento específico. Importante é perceber, tem o seu parceiro, um amigo, alguém que conhece que ronque, levem ele para uma consulta, porque normalmente a apneia do sono não é percebida nem pelo parceiro. Esta pausa é uma pausa muito curta e este período muito curto, mais ou menos 1 a 2 minutos, a outra pessoa pode estar a adormecer ou deve estar voltada para o outro lado e não percebe. Ronca deve constituir uma preocupação. Será que o roncar pode possibilitar a dificuldade no sono? E o outro aspecto importante é que a apneia do sono é feita a avaliação multidisciplinar. É a cardiologia, a pneumologia, o otorrino e a neurologia. E existe um exame que em Moçambique ainda não temos, que é a polissonografia, que a pessoa entra num quarto, entre aspas, um gabinete, e a pessoa dorme lá. E nós fizemos a avaliação da respiração desta pessoa, batimento cardíaco e qual é a qualidade do seu sono. Se tem muitas pausas, se influencia nestas fases do sono ou não. Então, por isso que este é um desafio para nós, porque facilita muito para nós chegarmos realmente ao diagnóstico certeiro da apneia do sono. Bom, quando o paciente tem apneia, o sono é interrompido inúmeras vezes pela falta de oxigênio no organismo, gerando alguns sintomas como cansaço, fadiga, alterações da memória, sonolência excessiva durante o dia. E se você apresenta algum destes sintomas, está na altura de procurar por ajuda médica para obter um diagnóstico e tratamento adequado. Chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.